Agora sim, então vamos lá. Então, vamos fazer os comentários do capítulo 3 de ontem, que a Flávia comentou, né? Só para concluir, porque realmente é um capítulo bem importante, né? Que vai abordar sobre quando a entrada do pecado no mundo. Então, eu não vou passar de novo o áudio, né? Porque a gente já ouviu, acho que não tem necessidade. Só os comentários mesmo, né? Que lá em Gênesis 3, que a gente viu ontem, tem um relato da queda da humanidade. E fica evidente que não cedemos ao pecado por causa do seu contexto ou como reflexo dos nossos antepassados, né? Então, assim, Adão e Eva, eles estavam em um ambiente perfeito, né? Estavam ali no Jardim do Éden, tudo perfeito, só que mesmo assim, eles fizeram uma escolha errada. E isso mostra como Deus, ele segue realmente as regras, vamos dizer assim, né? Não sei se, se a palavra melhor seria regra, talvez princípios que ele cria, né? E nós temos o livre-arbítrio. Então, realmente, assim, Adão e Eva tinham o livre-arbítrio e, infelizmente, fizeram a escolha errada, né? E nos 2 primeiros capítulos, nós vemos Deus falando. Agora, a serpente, o diabo fala e o ser humano lhe dá ouvidos. Enquanto a palavra de Deus promove ordem, promove construção, vida, né? A palavra do diabo é caos, destruição, morte. E o mundo foi criado em verdade. O mundo foi criado em verdade e ela veio antes que a mentira do enganador. Só que ao comer do fruto proibido, né, Adão e Eva trouxeram para si a vergonha e a morte. Né? Então, tem aquele trecho que fala, né, que nós estamos nus e com vergonha disso, né? Então, ali mostra que começa essa questão ali da vergonha. Quando Deus veio conversar com eles, como de costume, se esconderam envergonhados da sua nudez. E percebendo a tragédia, o Senhor questionou Adão a quem ele havia constituído como guardião, que disse: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi, que está lá em Gênesis 3:12. E em sua resposta, Adão diz que a culpa de tudo aquilo é de Deus. Em nenhum momento ele demonstra arrependimento, que a gente já sabe, né, já vendo aqui nesses estudos que a gente vai fazendo, que arrependimento é primordial, né? É o arrependimento que é importante para que a gente realmente possa mudar e que, né, mexe com o coração de Deus, né? Oi, Antônio, bom dia. Só para você não ficar perdido aqui, a gente está lendo Gênesis, capítulo 3. Estamos fazendo alguns comentários aqui, e no capítulo 3 fala sobre o pecado, né? Quando entrou o pecado no mundo. Então, estamos fazendo uns comentários, tá? Aí depois a gente vai pro 4. E isso é exatamente o que a gente faz hoje, né? Nós nos escondemos e nos culpamos. E o que o Senhor procura é um coração quebrantado e arrependido. Então, a palavra arrependimento, ela é muito importante, né? A gente observar, se arrepender, e realmente é isso que o Senhor procura, né? Um coração arrependido, um coração quebrantado, e a partir daí tudo pode se fazer novo e mudar, né? E falando um pouco sobre a consequência, após o erro de Adão e Eva, a humanidade passou a sofrer algumas coisas. Então, primeira questão, a terra foi amaldiçoada, né, que a gente leu lá durante a narração do Cid, né, do Cid Moreira. Uma segunda coisa, a mulher passou a dar à luz em meio a muitas dores. E um terceiro ponto, que para sobreviver, ambos teriam que trabalhar muito duro. E em seguida, Deus os vestiu, os expulsou do Jardim do Éden e colocou querubins para guardar o acesso à árvore da vida. E o acesso esse que só teria novamente no novo céu e na nova terra. Que isso a gente vai ver lá depois no fim, Apocalipse 21 e 22, que é através de Jesus Cristo. Então, ontem, né, até comentei aqui da importância da gente ler Gênesis, porque é o livro dos inícios, né? Porque vai impactar para a gente entender Apocalipse, que é o livro do final, né? O livro do fim. E eu até quero colocar lá no grupo, né? Mas para ver se a gente incentiva o pessoal a vir participar, porque às vezes a gente lê,
faz a leitura, eu já tinha lido Gênesis, eu não tinha lido inteiro, mas eu já tinha lido uma boa parte, mas não assim, com esse olhar de estudando, só lendo, né? Eu até assisti uma boa parte também da série que passava, acho que na Record, de Gênesis, que também é legal, para trazer o entendimento, mas assim, de uma forma mais lendo, né? E assistindo. Agora a gente estudando é diferente, né? E então é muito legal o que a gente está fazendo aqui de manhã. E um esboço rapidinho, né? Do que rolou aqui nesse capítulo 3. Então, lá em Gênesis, de 1 a 5, fala sobre a serpente e a mulher. Então, na primeira parte do capítulo 3 de Gênesis, a gente vê que a serpente ela começa a conversar com a Eva, questionando a ordem que Deus tinha dado sobre o fato de eles não comerem do fruto da árvore, de não comerem de nenhum fruto das árvores do jardim. E a Eva respondeu que eles podiam sim comer, só não podiam comer do fruto da árvore do bem e do mal, pois se comessem, morreriam. E a serpente discordou como se Deus estivesse mentindo, que eles certamente não morreriam se comessem deste fruto. A serpente ela disse que quando eles comessem, seus olhos se abririam e eles seriam semelhantes a Deus, conhecendo tanto o bem quanto o mal. E o diabo, ele é astuto, né? A todo momento ele tá ali colocando coisinha na nossa mente, né? E tudo que ele precisa é de 1 minuto da nossa atenção para promover e procurar grandes danos da nossa vida. E muito se fala sobre onde Adão estava por ter deixado Eva sozinha, a ponto dela dar ouvidos à voz da serpente. E provavelmente ele estava trabalhando, cuidando do jardim, né? É o que acredita-se, que fala aqui nesse estudo aqui que a gente está vendo. Mas, de qualquer forma, o bom é que nós que nos coloquemos as responsabilidades de cada um de acordo com a sua função. Eva não era criança, Eva já era uma adulta, e ela já estava vivendo há muito tempo no Éden. Provavelmente a serpente percebeu alguma coisa no comportamento dela e de Adão e sentiu que havia ali uma oportunidade, né? Então é isso que o diabo sempre faz, né? Fica só esperando oportunidade. E uma coisa que eu venho, assim, entendendo mais recente é que no mundo espiritual, o mundo espiritual funciona por legalidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente permite. Por isso que a gente tem que usar a palavra realmente em todo momento, né? Jesus usava muito a palavra quando ele foi lá, quando foi enviado para o deserto, né? Passou por toda aquela aprovação com o diabo. O que ele falava sempre? Está escrito, né? Então, se Jesus, que é Jesus, usava a palavra como sua arma, né? A gente já falou em outras reuniões aqui, né? Sobre as nossas armas, né? A gente tem a oração, as armas do cristão, oração, temos a adoração, a palavra, né? Enfim, algumas delas. E a palavra a gente tem que tomar posse mesmo, né? Então, porque senão o diabinho tá aí, ó, só esperando uma oportunidade. E nós precisamos ter cuidado no nosso comportamento com as brechas que damos. E a Eva parou para dar ouvido à voz de Deus. E Eva parou de dar ouvido à voz de Deus e passou a dar ouvido à voz contrária da serpente. E quando nós fazemos isso, nós assumimos grandes perigos, né? Então, será que a gente está atento, né? Para não ouvir essa outra vozinha, né? Então, assim, realmente é uma lição aqui pra gente, né? Pra gente também tomar cuidado. E lá do 6 ao 8 tem o trecho que fala do pecado de Adão e Eva, né? E a serpente, ela acabou convencendo Eva de que a árvore era muito agradável e o diabo vendeu muito bem o seu produto, né? A sua intenção de fazer o ser humano pecar. E quando ela olhou para a árvore, ficou muito tentada. Pode ter pensado, nossa, que fruto bonito, né? Que árvore bonita. Isso deve ser tão saboroso. E Eva se sentiu tentada por esse fruto a ponto de tomá-la e comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E não apenas isso, ela pegou o fruto, levou para Adão e ele também comeu, né? E isso é muito comum entre o marido e a mulher, essa cumplicidade. E aí, assim, aqui esse estudo, né, ele comenta que se a esposa dele, né, viesse lhe oferecer algo que ele provavelmente ia querer, provavelmente ele ia aceitar, né, porque é a esposa, né, é uma pessoa que a gente confia, né. E, contudo, o discernimento que nós precisamos ter aqui é o de que a soberania de Deus está sobre todas as coisas, né?
E quando Adão comeu o fruto oferecido por Eva, por mais que ele a amasse, ele estava desobedecendo a ordem direta de Deus, né? Ele tinha uma ordem muito direta e clara, né? Então, por mais que Eva ali, ele confiasse, né? A gente nunca colocar Deus sobre todas as coisas, né? Nunca desobedecer essa ordem. Então, assim, entender que essa autoridade máxima, que Deus é essa autoridade máxima sobre nossas vidas, né? E nós não podemos permitir que nada nem ninguém tenha esse domínio. O que Adão deveria fazer era repreender Eva e não comer aquele fruto, né? Então, isso é uma lição para a gente no nosso dia a dia. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes eu vejo assim, o inimigo, ele usa realmente pessoas próximas mesmo da gente, né? Coloca ali, infiltra alguma coisa numa pessoa próxima da gente, e essa pessoa próxima da gente vem tentando influenciar. Então a gente tem que estar sempre nessa conexão com Deus, entender, né? E não desobedecer. E quando eles comeram, eles perceberam que estavam nus e ficaram muito envergonhados, então eles se cobriram, e após isso eles ouviram os passos de Deus no jardim. Tanto a Eva quanto Adão, eles perceberam quanto o Senhor chegou, porque isso era comum e era algo do cotidiano deles. Todos os dias o Senhor vinha ao final do dia para conversar com eles, né? Como um pai conversa com seus filhos. E o pecado tem esse poder. Ele nos cobre de vergonha, ele nos distancia de Deus. E somente o sangue poderoso de Jesus pode nos propiciar redenção, perdão e realmente a aproximação do Senhor, né? E deixa eu ver aqui se falta muito. Não, agora tá acabando, tá? Então, assim, ó, lá depois do 9 ao 13, Adão e Eva, eles se escondem de Deus, né? Então, naquele dia tinha sido diferente, porque quando o Senhor chegou no jardim, percebeu que o homem e a mulher não estavam esperando, e sempre havia uma expectativa muito boa entre eles. Quando o Senhor chegava, Adão e Eva já estavam na expectativa, esperando para conversar com ele. Só que naquele dia, quando Deus chegou, não havia ninguém para recepcioná-lo, né? Já estava aí algo estranho. Então perguntou: onde você está? E Adão respondeu, né? Quando ouvi os passos do Senhor no jardim, fiquei com medo porque estava nu. E intrigado com aquilo, o Senhor perguntou para Adão, né? Quem lhe havia dito que estava nu? E em seguida perguntou se havia comido do fruto do bem e do mal, né? Que a gente viu isso lá no começo, e no qual ele havia proibido que comesse. Então Adão respondeu que sim, mas que a vida... Ué, isso aqui parece que está repetindo, a gente já leu, mas que tinha sido culpa da Eva, né? Isso aqui eu vou até passar, que a gente já leu. Vou passar para o próximo aqui. Ele tá repetindo o que a gente acabou lendo lá no começo. Então, tem só uma parte aqui importante, ó. Que a atitude do primeiro casal é o hábito da maioria das pessoas ainda hoje. Repassar a culpa, jogá-la para o outro, e a postura de quem não assume responsabilidade, né? Então a gente tem que ter assumir a culpa, né? E, bom, aí a gente falou que Deus nos convida para arrependimento, isso a gente comentou. E aí vamos para a parte final. Do 14 ao 18 fala sobre as consequências do pecado, que aí a gente encerra aqui entrando no 4. Então as consequências do pecado foram graves, e a primeira a receber a sentença foi a serpente. E o Senhor disse que ela rastejaria sobre a terra e que colocaria inimizade entre ela e o ser humano, que ela era maldita. A mulher, Deus disse que daria a luz, que a gente comentou, né? E também, e que seria sempre, e que seu marido, seria para sempre de seu marido, e o homem, o Senhor disse que passaria a se alimentar debaixo de muito trabalho, debaixo de muito suor, né? E tudo mais. Ou seja, a boa vida que Adão tinha no Jardim do Éden, a forma como naturalmente as coisas davam certo, agora seriam substituídas por uma vida com muito mais perseverança e tribulação. Então, após a sentença de Deus, os vestiu com pele de animais, vestiu Adão e Eva e os expulsou do jardim. Depois colocou os querubins, né, lá na porta de entrada, e essa árvore, esse caminho, só foi novamente aberto após a morte de Jesus. E nós só temos acesso a ele hoje através de Cristo, né? Então, na palavra já fala que não se chega ao Pai senão através do Filho, né? E o que fica aqui de lição pra gente é que a gente precisa estar atento às nossas decisões, nas nossas atitudes, e saber que as nossas escolhas têm consequência. E essas consequências são graves, né? Muitas vezes são graves. Então,
Vamos encerrar aqui esse estudo do 3. Se alguém quiser comentar algo sobre isso, essa questão do pecado, antes da gente prosseguir aqui para o próximo capítulo. Então, eu vou continuar, então, tá bom? Pra gente... Vou colocar teve aqui. relações com Eva, a sua mulher. Deixa eu voltar. Gênesis, capítulo 4. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho. Matou o carneirinho e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se você tivesse feito o que é certo, estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo? Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Senhor, eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando dessa terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Caim e a sua mulher tiveram um filho e deram a ele o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres. Uma delas se chamava Ada e a outra Zila. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naama. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, escute-me, mulheres de Lameque. Marque bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu,
Matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Adão e sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. e pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Bom, encerrou aqui, né? Então, bora lá. Comentários aqui, rapidinho, sobre esse capítulo. Que nesse capítulo aqui já entra na história de Caim e Abel, né? Que então, a partir lá de Gênesis 4, a gente já vê a proliferação do pecado na humanidade. A gente vê como o ser humano se voltando de maneira cada vez mais intensa contra Deus, né? Infelizmente. E Caim, ele é movido pela inveja, né? E ele tira a vida do próprio irmão na tentativa de apagar sua influência justa da terra. E a partir daqui, a gente vê o mundo governado por Satanás, né? Então, a partir desse momento aqui, começa muitas coisas mudar. Que mesmo tendo cometido, e mesmo Caim tendo cometido, né, esse erro super grave, ele não assume seu pecado e ele não se arrepende, né? Aqui de novo, né, arrependimento, que é uma palavra-chave, né, com Deus. E amaldiçoado por Deus, Caim, ele foge para outra cidade, depois onde ele se casa, ele constitui família, e deixa eu ver aqui mais o que é bacana. Então, ó, então assim, a gente deve se atentar ao fato de que não nos é dito quanto tempo depois. Então, depois, né, fala que Adão e Eva tiveram outros filhos, que é lá em Gênesis 5:4, né? Então, a gente não sabe quanto tempo depois que eles tiveram outros filhos. Provavelmente muito tempo depois, né? Porque quando Caim fugiu, ele encontrou já outros habitantes na Terra, né? E um outro ponto importante é o tempo da vida de Adão. Então, a gente sabe que Adão viveu 930 anos, então antigamente vivia-se muito tempo, né? Então dava para fazer filho, né? Um monte de filho aí durante tantos anos, vivendo tantos anos. E em Caim e Abel a gente vê a figura da mulher encontrando a semente da serpente, tendo assassinado seu irmão. Caim fugiu para uma vida ainda mais longe de Deus, rejeitando seu caminho e instrução. E isso é o que acontece muitas vezes, né? Por fazer algo errado, a gente, ao invés de seguir no caminho do arrependimento e voltar-se a Deus, a gente faz o quê? Se afasta, né? Então, um esboço aqui, só do que a gente viu nesse capítulo, lá do 1-4, a gente viu sobre Caim e Abel, né? Então, ali contando, né, de que Caim, ele se tornou agricultor e o Abel era pastor de ovelha, e ambos eles apresentavam ao Senhor uma oferta, sendo que a oferta de Abel agradou a Deus, enquanto a de Caim foi rejeitada. E a oferta de Abel realmente, né, ele era uma oferta que ele deu o seu melhor, né? Então é isso que agrada a Deus. Deus deu o seu melhor ali para Deus, né? E contudo, Caim, ele acabou não entendendo e ficou irado. E o Senhor falou com ele na tentativa de acalmá-lo, mas o seu coração estava o quê? Endurecido, né? E se negou a ouvir. Então a gente tem que estar lutando com isso, né? Como é que está o nosso coração? A gente está com o coração aberto para ouvir, né? Então, realmente, quando a gente for apresentar a Deus um culto, não devemos, que não demonstre inteireza de coração e intenção, e esperar que o Senhor nos receba. O Senhor está sempre à procura de verdadeiros adoradores, né, que fala na palavra, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né. Então, a gente realmente tem que estar nessa sintonia. E lá do 8-15, fala ali do Caim quando mata Abel, né, então, foi transtornado com a decisão de Deus. Caim planejou o assassinato de Abel, e, né, planejou e fez, né, a gente vê tantas notícias atualmente, né, horrorosas, né,
tantas notícias desastrosas em nossos dias, e todas elas são frutos do pecado e da maldade, né, do ser humano. E algo que vem lá desde a queda, né? Então a gente vê de onde vem a origem. E como consequência, Caim atraiu maldição para si e para a sua família. Então a gente tem que entender que por mais que a gente, Jesus já veio, pagou por tudo, a gente pode sim se arrepender, mas tudo que a gente faz aqui tem consequência aqui, né? Tem uma consequência, então vamos continuar aqui. Quem cometeu crimes não pode achar que ficará impune, mesmo que a justiça humana falhe, o que Deus, a de Deus, a alcançará, né? Mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. E depois, lá no capítulo 16 ao 26, fala sobre Caim se afastar do Senhor e fala sobre o nascimento do outro filho de Adão e Eva, né? O Sete. E só para a gente encerrar, então, assim, depois de um período de crise e tribulação em sua vida, Caim, ele continuou fugindo da presença de Deus. E ali, ele constituiu família com uma mulher que era descendente de Adão e Eva, né? Porque só tinha Adão e Eva, então teve que ser tudo ali descendentes de Adão e Eva no primeiro momento. Mas que não tem registros, né? Sobre muitos detalhes sobre quem eram, né? Esses familiares. E muitas pessoas em todo o tempo estão cometendo este erro. Quanto mais difíceis são as coisas em suas vidas, mais longe de Deus elas se afastam. E em meio a tudo isso, Adão e Eva geram Sete e louvam a Deus pela restituição da sua perda. Claro que um filho não substitui o outro, né? Mas o sentimento do casal era de que a última palavra em suas vidas não pertenceria à morte, mas à vida. E quando é bom, quando a gente olha para a vida procurando motivos para sermos gratos, né? Ao invés de murmurar. Porque realmente o acontecido ali foi terrível, né? Imagina para você como pai e mãe, né? Ter que conviver com toda essa informação de que um filho matou o outro. Olha que coisa horrível, né? Então, é o que fala aqui no estudo, apesar de não substituir um filho não substitui o outro, claro, mas de que quando o Sete veio, acho que foi um renovo, né? E foi da linhagem dele depois que veio uma linhagem de pessoas que realmente ouviam a Deus, né? Que louvavam a Deus. Então é isso, de comentários, gente, aqui do 4, acho que é isso. Se alguém quiser comentar algo também sobre o que a gente leu ou viu, sobre o microfone. Flavinha, não sei se tá no seu meio enroladinha hoje, né? Não sei se você quer comentar alguma coisinha. Hoje não, Mayara. Hoje não, né? Tá bom. Não. Então tá bom. Então vamos encerrar. Antônio, você tá bem, Antônio? Como é que estão as coisas aí? Tá melhor? Bom dia, irmãos. Estou melhor, graças a Deus. Bem melhor. Ai, que bom. Boa notícia, então. Obrigado aí pelas orações. Amém. Bom, meus queridos, então vamos encerrar. Antônio, você que faz tempo que não vem aqui, se você quiser orar aqui para encerrar pra gente, né? Faz tempo que você não ora aqui pra gente, a gente fica com saudade. Vamos orar então. Pai, nós somos gratos pela tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque ela nos instrui de como devemos proceder diante do Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, ó Pai, porque ela nos ensina que, apesar do pecado estar diante de nós, cabe a nós, ó Senhor, resistir a ele. Obrigado, ó Pai, porque diante de cada situação, o Senhor provém o livramento, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse fortalecimento. Obrigado pela certeza de que o Senhor sempre está conosco, ó Pai. Isto é um motivo, ó Pai, de estarmos confiantes, ó Senhor, porque a nossa força não vem de nós, ela é do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Dá-nos um dia na tua presença, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor,
a estarmos sempre firmados e fundamentados na tua palavra, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder todas as manhãs meditar nela, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmã aqui presente, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem suprido cada necessidade, o Senhor tem orientado diante de cada desafio, o Senhor tem fortalecido, ó Pai, diante de cada situação. E nós te louvamos por isso, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado pelo final de semana, ó Pai, que se abre, se descortina diante de nós. Permita, ó Pai, com que possamos congregar com outros irmãos e juntos, ó Senhor, louvar, bendizer e engrandecer o teu nome, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela melhora física que o Senhor tem me dado. Obrigado, Senhor, pelo fortalecimento do corpo. Obrigado, ó Pai amado, porque em toda e qualquer situação, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. E nós te agradecemos por isso. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor.